Bom dia, dia bom, e vamos se conectar com o Altíssimo. Senhor, entramos na Tua presença, ó Pai, para te agradecer, Jesus, por mais um dia abençoado. Obrigada, Jesus, pela noite de sono abençoada. Obrigada, Jesus, pela casa abençoada. Obrigada, Jesus, pela família abençoada. Obrigada, Jesus, pelos filhos abençoados. Obrigado, Jesus, pela prosperidade. Obrigado, Jesus, pela fartura. Obrigado, Jesus, pelas bênçãos nos concedidas hoje. Obrigado, Jesus, pelo dinheiro ganho inesperado. Obrigado, Jesus, pelas contas pagas com sucesso e a sobra de dinheiro. Obrigado, Jesus, por realizar todos os nossos sonhos. Obrigado, Jesus, por cuidar de nós nos mínimos detalhes. Obrigado, Jesus, por mais um dia na Tua presença. Obrigado, Jesus, por esse dia extraordinário, esse dia abençoado que o Senhor nos preparou. Gratidão, Jesus, por todos os Teus feitos em nossas vidas. Nós Te amamos, nós Te agradecemos e nós Te louvamos, Pai. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura e sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade, eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura e sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade, eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Deus vai fazer o milagre que nós tanto almejamos. Graças a Deus. Deus seja louvado por todas as bênçãos nos concedidas. Deus seja louvado por tudo nas nossas vidas. Nós Te amamos, ó Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, por cuidar de nós nos mínimos detalhes. Ó Deus, só o Senhor, toda a honra e toda a glória. Tu és maravilhoso, Tu és perfeito. Nós Te amamos, Pai. Sem Ti nós não somos nada, somos pó, somos cinza, mas Tu és poderoso. Tu és o Criador do céu, da terra, Teu nome tem poder. Obrigada. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso crer. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que ninguém faz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível acontecer. Eita, que Deus vai fazer o nosso cálice transbordar. Deus vai fazer o impossível acontecer. Os nossos sonhos sairão todos do papel e vai virar realidade. Nós vamos comer o melhor dessa terra. Vamos viver uma vida de abundância, de prosperidade, de fartura, de dias abençoados, uns melhores que os outros, em nome de Jesus. Coloque Deus primeiramente na sua vida e muito mais Ele fará, em nome de Jesus. E vamos à oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E um pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E todos que creem, digam amém, que assim seja, graças a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é fiel, e Ele vai fazer o melhor nas nossas vidas acontecer, em nome de Jesus. E vamos à palavra do Senhor. Graças a Deus. E vamos de Isaías 32. O reino de justiça. Eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha, em terra sedenta. E os olhos dos que vêm não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. E o coração dos imprudentes entenderá o conhecimento, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao vil nunca mais se chamará liberal, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso, porque o vil fala obscenidade, e o seu coração pica a iniquidade, para usar a hipocrisia e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto, e fazer com que o sedento venha a sentir falta de bebida. Também todas as armas dos avarentos são más, e ela maquina invenções malignas, para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o liberal projeta coisas liberais, e pela liberalidade está em pé. Levantai-vos, mulheres, que estáis sossegadas, e ouve a minha voz, e vós, filhas, estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque num ano de dias vireis a ser turbadas, ó mulheres que estáis tão seguras, porque vindima se acabará, e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis sossegadas, e turbai-vos, vós que estáis tão seguras. Despi-vos e ponde-vos nuas, cinge com saco os vossos lombos. Baterão nos peitos pelo campo desejáveis e pelas vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e saças, como também sobre casas onde há alegria, na cidade jubilosa. Porque os palácios serão abandonados, a multidão da cidade cessará, e as fortificações e as torres servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos, monteses e pastos dos rebanhos, até que derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado um bosque, e o juiz habitará no deserto, e a justiça montará o campo fértil. E o feito da justiça será de paz, e a operação de justiça de repouso, segurança para sempre. O meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e de descansos. Mas descendo aos bosques cairá e servirá a cidade, será inteiramente abatida. Bem-aventurado os que semeiam junto todas as águas e deixam livres os pés do boi e do jumento. Palavra do Senhor, graças a Deus. Um reino ideal é a profecia de Isaías. Era uma promessa messiânica que cumpriria por meio do domínio do Senhor Jesus. Em seu reino, somente os justos entrarão, e no reino junto com ele, pois são geração eleita, sacerdotes reais, conforme diz em 1 Pedro 2,9. No reino do Filho de Deus, por ser perfeito, não haverá maldade de sabor e sofrimento, mas paz e justiça. Ali o seu povo viverá segundo a sua vontade.
Levantai-vos, mulheres, em breve a destruição viria sobre Jerusalém. Mas as mulheres estavam demonstrando a indiferença entre as repreensões dadas pelo profeta. Elas haviam contribuído para o desvio da nação do Senhor, cometendo os pecados do orgulho, da ociosidade e da luxúria. Por isso, nem elas, nem seus filhos seriam poupados, isto é, a terra fértil produziria espinheiros e saças, a população alegre e numerosas morreria. Os sobreviventes planteariam. Deus deseja que as pessoas saiam sobreviventes, saiam da injustiça, da acomodação e da indolência para que não sofram. Mas assim como as mulheres de Jerusalém, muitos escolhem viver mergulhados nas próprias satisfações, sem nenhum constrangimento quanto aos seus atos de carnalidade. Diante disso, sofrerão a própria autossuficiência sem Deus. Todas as aparentes fontes de satisfação, segurança se esgotam. O Espírito lá do alto, o Espírito Santo, é a fonte infinita de vida, de restauração do ser humano. A nação de Israel e a sua capital, Jerusalém, ficariam isoladas por causa do juízo de Deus. Mas a terra que repentinamente seria transformada em deserto nas invasões estrangeiras se tornaria novamente um lugar fértil por meio da ação do Espírito Santo de Deus. Ela seria o refrigiário das aflições e responsável por fertilizar Israel para dar frutos espirituais. Essa profecia se cumpriria também na chegada do Senhor Jesus, Messias, pois ele seria plenamente ungido para cumprir seu ministério terreno. Assim, após a ascensão do Filho Todo-Poderoso, daria graciosamente o seu Espírito aos que buscassem, a fim de capacitá-los para herdarem a salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, o que aprendemos hoje sobre a palavra de Deus é que a gente tem que andar com retidão, fazer as coisas certas, buscar justiça, porque quando Deus vir à terra, se a gente só vai andar com Ele aqueles que que fizeram as coisas certas, que foram honestos, que pagaram seus impostos, suas dívidas, que não ficaram vivendo do pecado. Então, isso é o que nós aprendemos hoje. Se a gente quer viver uma vida plena, se a gente quer ter a salvação, então a gente tem que andar nos caminhos do Senhor, tem que buscar a presença do Senhor, o Espírito Santo, louvar ao Senhor, andar em retidão, sem mentiras, sem orgulho, sem ganância. A gente tem que ser pessoas humildes. A gente pode ser a mais poderosa do mundo, mais rica, mas a gente tem que ser pessoas humildes. Aí temos que ser pessoas honestas, a gente tem que pagar, a gente tem que ser pessoas que não proferir mágoas, nem ódio, nem mentiras. Nós temos que ser pessoas conhecedoras da palavra, que adquirem sabedoria através da palavra e tem que ter comunhão com o Altíssimo, louvar ao Senhor. E é sobre isso que aprendemos hoje. Que Deus abençoe a vida de todos nós poderosamente, em nome de Jesus. Que a gente venha ter a sabedoria de andar todos os dias na presença do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. E vamos orar sobre a nossa vida. Senhor, entregamos a nossa vida, Pai, nas tuas mãos. Entra com teu poder, da planta dos pés, do alto da cabeça, do alto da cabeça, a planta dos pés. Arranca, Jesus, todo olho gordo, toda inveja, toda maldição hereditária. Se porventura foi feita alguma obra de macumbaria, meu Pai, que seja amarrada e repreendida em nome de Jesus, Senhor. Vai nos abençoando, vai prosperando, Pai, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, meu Deus, nosso dia de hoje, que a gente venha ter sabedoria para andar na retidão, Senhor, em nome de Jesus. Que a gente venha pregar o Evangelho
de forma gratuita para as pessoas, não como aquele pastor que cobrava por orações. Deus não se agrada disso. Então a gente tem a oração uns pelos outros. Quando a gente pede uma oração para alguém, tem que ser de forma gratuita. A gente não tem que pagar por uma oração, a gente não tem que pagar para pregar a palavra de Deus. Isso tem que ser de coração. Então, que você tenha sabedoria de quando você for pregar a palavra de Deus, você pregar sem cobrar nada, porque Deus não se agrada quando a gente cobra para pregar o evangelho. E de pregar o evangelho a toda criatura, mas é de forma gratuita, sem cobrar. Então, que você venha ter a sabedoria de quando você, ao ver alguém cobrando, é porque é falsa profecia, são falsos profetas. Então, você tem a sabedoria que vem do Altíssimo, você se ajoelha na sua casa, você ora, você louva, você busca de todo o seu coração. Você vai numa igreja que você se identifica. É lógico que a igreja precisa dos dízimos, porque é bíblico, a gente tem que dar 10% de tudo que nós recebemos. E a igreja precisa se manter, e para ela se manter, ela precisa dos dízimos para pagar a energia da igreja, as despesas da limpeza, a manutenção da igreja. Então, é para isso que é pago os dízimos na casa do Senhor. Mas mais do que isso, se passar disso, é porque estão querendo manipular as pessoas em troca de fazer a igreja mercado. E não é bem assim. A igreja não é um lugar que você tem que pagar. Você tem que ir lá quando você está cansado, sobrecarregado, quando você está alegre, quando você está feliz, quando você está triste, para se renovar no Senhor, em nome de Jesus. E é sobre isso que nós aprendemos hoje, que nós louvamos, que nós buscamos, que nós nos fortificamos. Que você venha falar da palavra de Deus para o seu próximo de forma gratuita. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Mas não está dizendo que tem que pagar para isso. Então, que você tenha discernimento, sabedoria, para ir profetizar, para orar sobre essas pessoas de todo o seu coração, porque Deus é amor. E quando a gente ama o próximo, a gente ora pelo próximo de forma gratuita, sem nenhuma intenção de cobrar. Então, vamos estar profetizando sobre a nossa vida. Eu sou abençoada, eu tenho casa abençoada, eu tenho família abençoada, eu tenho filhos abençoados. Eu vivo no universo de amor, de paz, de alegria. Eu sou abençoada em todos os meus feitos. Onde eu coloco a planta dos meus pés é bênção. Onde eu coloco as minhas mãos é bênção. Eu sou abençoada em nome de Jesus. Eu sou afortunada, eu sou feliz, eu sou próspera, eu sou amada. Eu tenho paz de espírito. A minha casa é uma bênção, minha família é bênção, meus filhos são abençoados, o meu trabalho é bênção. Onde eu piso a planta dos meus pés é abençoado. Onde eu coloco as minhas mãos é bênção. Todos os meus feitos são abençoados. Eu vivo no universo de amor, de paz, de alegria, de prosperidade. Amém, glória a Deus. O nosso cálice vai transbordar. Nós vamos estar nos lugares certos, com as pessoas certas, nas horas certas, em nome de Jesus. Os nossos sonhos serão realizados, em nome de Jesus. O nosso cálice vai transbordar e Deus vai fazer a gente pôr cabeça e não pôr caldo. Tudo será abençoado na nossa casa, na nossa vida, desde que a gente tenha comunhão com o Altíssimo, em nome de Jesus. Tenha um dia extraordinário, um dia abençoado, um dia na presença do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, cheiro, fique na santa paz do Senhor. Amém, aleluia, glória a Deus.